Boa noite não, boa tarde, né? Meu nome é Flávia, sou professora de Biologia e a gente vai se encontrar, turma 202, né? 202 a gente vai se encontrar aí no decorrer dessa semana que vem, para falar um pouquinho sobre microbiologia e parasitologia, tá? Eu não sou enfermeira, né? Vocês estão acostumados a ter mais aula com o pessoal da enfermagem, até por ser um curso de enfermagem, mas eu sou bióloga, né? E trabalho também na área de saúde. Só que na biologia, a gente realiza os exames de sangue, urina, fezes, citologia, histologia, né? Então, a gente vai se encontrar aí essas 3 semanas para tirar dúvida e falar um pouquinho sobre essa matéria, tá? A microbiologia, micro é pequeno, né? Então, a microbiologia ela vai estudar os organismos microscópicos, nem tão microscópicos, né? Porque tem alguns organismos que a gente consegue ver a olho nu, sem precisar no microscópio para enxergar, tá? Que é o mofo, né? Aquela parede úmida, né? O mofo das frutas, que é fungo. Mas eles são seres que, para a gente ter uma visualização muito melhor, a gente precisa do microscópio, tá? Então, quais são esses seres que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar os fungos, as bactérias, os protozoários e os vírus. Então, a gente vai estudar 4 seres: reino Monera, reino protista, reino fungi e os vírus, tá? 4 reinos. Diferença entre eles, a gente sabe que existem 5 reinos, tá? Na planeta Terra, todos os indivíduos estão classificados dentro de 5 reinos. Quais são os 5 reinos? Reino Monera, reino protista, reino fungi, reino animal e reino vegetal. Então, são 5 reinos, tá? 5, tá? 5 reinos. O que a gente vai estudar vai ser os seres microscópicos que podem causar doenças também, tá? Que é o reino Monera, que é o reino das bactérias, é o reino protista, né? Que é o reino dos protozoários e das algas, né? É o reino fungi, que são os fungos, né? E o vírus, né? O vírus aqui é um ser sem reino. O vírus não tem reino, tá? Por que ele não tem reino? Porque o vírus ele não é considerado ser vivo. Quem já estudou a citologia deve ter visto que o vírus ele não tem célula. Por isso ele não pode ser considerado ser vivo, né? Já que ele não tem célula. Para eu ser vivo, eu tenho que ter célula, senão eu não sou ser vivo, tá? E o vírus não tem célula. Causa doença, tá? Mata, igual o vírus agora que a gente está vendo da Covid, né? Causa doença, mata, só que ela não tem célula, ele não tem célula, tá? E a gente vai ver a diferençazinha, como é que ele faz para se reproduzir, a gente vai ver ainda isso nas próximas aulas, tá? Vamos agora se fixar mais no início, né? O início que a gente vai ver? Primeiro, o reino Monera, que é o reino das bactérias, e o reino protista, que é o reino dos protozoários, tá? Tem algumas características, algumas palavras que vocês já devem ter ouvido falar, e a gente vai sempre repetir aqui, tá? Reino Monera, o que é o reino Monera? O reino das bactérias e das algas cianofíceas, tá? Eles têm características similares, né, parecidas com outros reinos, e tem características próprias dele mesmo, do reino Monera mesmo, tá? Uma característica própria do reino Monera é ser procarionte. O que é ser procarionte? Ele não tem a membrana nuclear, aquela membranazinha que envolve o núcleo, tá? O reino Monera, o reino das bactérias, as bactérias ela não tem essa membrana que envolve o núcleo. Então, o que acontece? O núcleo está espalhado pelo citoplasma, tá? Então, eu não posso nem dizer que aquela célula tem núcleo. Ela tem uma outra estrutura que a gente chama de nucleoide, tá? Então, as bactérias elas possuem nucleóide, não núcleo, porque o núcleo está compactado bonitinho
dentro da célula, por causa da membrana nuclear. Como as procariontes não têm essa membrana, eu não tenho núcleo, eu tenho nucleóide, tá?